Então, gente, continuando aqui o curso de Introdução à Economia, vamos ver agora o tópico 5, que é curva de possibilidade de produção ou fronteira de possibilidade de produção. E no tópico 4 a gente falou sobre a lei dos rendimentos marginais decrescentes e seu impacto sobre a oferta da firma, né, de uma empresa, de uma pessoa produtora e da economia como um todo. E esse assunto, curva de possibilidade de produção, tem tudo a ver com a oferta da firma. Por quê? Porque muitas vezes, ou quase sempre, um produtor ele não produz um único produto, mas ele produz vários, né? Pelo menos 2 ou vários diferentes produtos. Mas uma firma, um produtor, ele tem recursos limitados. Então ele tem que decidir e escolher como alocar seus recursos de tal forma a produzir os diferentes produtos que produz. E a curva de possibilidade de produção tem a ver com a escolha, a definição, a determinação de qual é a escolha ótima de como alocar os recursos de um produtor, tá? De tal forma a decidir quanto produzir de cada diferente produto. Isso é uma coisa. Outra coisa, outra observação, a curva de possibilidade de produção, ela chama atenção por um aspecto muito importante aí nesse processo de escolha, que é o conceito de custo de oportunidade. O que seria o custo de oportunidade? É o fato de que dedicar recursos à produção de um bem, você tem que abrir mão da produção de outro bem. Então, produzir um bem, você vai ter o custo de oportunidade de produzir um outro bem. Você não pode produzir outro bem. Pensando em dois bens, X e Y, que é que a gente vai considerar aqui fundamentalmente, a gente tem o quê? Quanto mais recursos uma firma destina à produção do bem Y, menos recursos ela pode destinar à produção do bem X. E sendo assim, produzir o bem Y consiste em não produzir o bem X. E como a gente vai ver, e por consequência não vai vender o bem X, não vai obter a renda que o bem X geraria para a firma, né? E por que ela faz isso? Porque ela deseja produzir o bem Y e vender, curto e grosso, né, o bem Y e obter a renda que o bem Y gera. Mas para obter a renda, o ganho gerado pela produção do bem Y, ela tem que abrir mão do ganho gerado pelo bem X. Porque para produzir Y, ela vai ter que deixar de produzir X, dado que ela tem recursos limitados, tá certo? E como a gente vai ver aqui, um dos objetivos aqui desse tópico, curva de possibilidade de produção, é perceber que esse custo de oportunidade, normalmente falando, devido à lei dos rendimentos marginais decrescentes, esse custo de oportunidade tende a ser crescente. Por quê? Quanto mais recurso a gente destinar à produção de um bem Y, a gente vai aumentar a produção, mas como a gente já viu, a produção vai crescer a taxas decrescentes, pois haverá o impacto da lei dos rendimentos marginais decrescentes. Os recursos aplicados na produção do bem Y vão perder produtividade. E da mesma forma, então a gente vai estar aumentando a produção, mas a taxas decrescentes, né? E para aumentar essa produção, o aumento na produção se tornará cada vez menor, a gente tem que deixar de produzir o bem X. Então a gente vai estar tirando o recurso da produção do bem X, o que leva a um aumento da produtividade dos recursos aplicados na produção do bem X. E com isso a gente tem que, para obter quantidades cada vez menores do bem Y, a gente vai ter que abrir mão de quantidades cada vez maiores do bem X. Ou seja, tem custo de oportunidade e esse custo de oportunidade é crescente, tá? Então esse é o objetivo aqui do tópico 5, curva de possibilidade de produção. Um dos objetivos fundamentais, chamar a atenção para o problema do representado aí pelo custo de oportunidade, tá? Mas então, como a gente viu no tópico 4, nós temos o quê? Pensando em termos de produção do bem X, a gente tem, para simplificar, vamos considerar que o único recurso necessário à produção do bem X
seja trabalho. Então, LX, representado ali no eixo horizontal desse gráfico que eu estou mostrando, representa as horas de trabalho aplicadas na produção do bem X. No eixo vertical, nós temos a quantidade produzida do bem X. E aí, como vimos no tópico 4, quanto mais recursos aplicarmos à produção de um bem, a produção total cresce, mas cresce a taxas decrescentes. Por quê? Porque temos o que foi visto no tópico 4, a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Quanto maior for a quantidade de recursos aplicado em determinada atividade, produção, esses recursos tendem a perder produtividade, né? A gente vai ter que recorrer a recursos de pior qualidade e tudo que a gente falou no tópico 4, né? Então, quanto mais horas de trabalho a gente dedicar à produção de um bem X, a produção total vai crescer, mas a taxas decrescentes. Isso se a gente produzir o bem X, uma firma que produz o bem X. Mas se essa firma também produzir o bem Y, o mesmo efeito ocorre, só que a produção do bem Y é outra produção. Então, os números e as quantidades de Y e produtividade marginal do trabalho aplicada à produção do bem Y são outros valores. Então, por exemplo, a produção do bem Y, ela pode crescer quanto maior a quantidade de trabalho aplicado na produção do bem Y, mas os valores, a quantidade total produzida não precisa ter paralelo entre X e Y, né? No caso, eu estou representando dois produtos, suponha uma firma que produz dois produtos, onde, por exemplo, calça e bermuda, quanto mais trabalho ela aplicar na produção de calça, ela vai produzir tantas calças. Calça, no caso, seria o bem Y. Só que calça dá mais trabalho, leva mais tempo. Então, para a mesma quantidade de recursos, vai ser uma quantidade de calças produzida vai ser menor que a quantidade de bermuda, que supostamente, né, hipoteticamente, vamos considerar assim. Você é mais rápido de fazer, utiliza menos recursos, né? Então, o efeito da produtividade marginal do trabalho valeria igualmente, valeria para os dois produtos, né? Só que os dois produtos, quanto mais recurso você dedicar à produção de cada um desses dois bens, X ou Y, a produção total vai crescer, mas a taxas decrescentes. A produtividade do trabalho aplicado na produção do bem Y também é decrescente, mas em valores diferentes da produção do bem X, tá certo? Mas enfim, para falar da curva de possibilidade de produção, temos que manter essas duas situações em mente, né? A firma produz 2 ou mais produtos e para os diferentes produtos que a firma produz, ela vai sofrer esse efeito da produtividade marginal decrescente. Quanto mais de um produto ela fizer, menos vai fazer do outro. Quanto mais Y ela fizer, menos X ela vai fazer. A produção de X vai crescer, a produção de Y vai crescer, a produção de X vai diminuir, sendo que a produção de Y vai crescer a taxas decrescentes e a produção de X vai acabar diminuindo a taxas crescentes. Esses dois gráficos está dizendo isso, né? Olha o gráfico da direita, quanto mais LY, horas de trabalho aplicado na produção de Y, a produção total no gráfico de cima vai crescer, mas a produtividade do recurso vai diminuir, é o gráfico de baixo. Já no gráfico da direita, da produção de X, a gente vai ter o quê? Quanto menos LX trabalho aplicado à produção de X, a produção total no gráfico de cima vai diminuir, mas a produtividade do recurso aplicado à produção do bem X, no gráfico de baixo à direita, vai subir, né? Então, a questão do custo de oportunidade que a gente já falou. Isso é uma consideração que tem que ser feita. Outra é o que? A correlação aos recursos da firma. A gente tem o quê? Que qualquer firma, qualquer produtor, qualquer pessoa tem recursos limitados. Então, como já falei, vamos supor que os únicos recursos necessários à produção de um determinado bem seja trabalho. A gente pode considerar qualquer outro recurso. Para qualquer outro recurso, a questão da restrição da quantidade limitada continua valendo. Você pode ter um fazendeiro que ele tem recursos, terra, só que a quantidade de terra que o fazendeiro tem vai ser limitada, né? E por aí vai. Uma empresa de transporte tem que ter caminhão
a quantidade de caminhões que a empresa tem é limitada. Se a empresa botar os caminhões para prestar serviço para uma região do país, ela vai ter que deixar de servir outra região do país e assim por diante, tá certo? Mas enfim, essa questão de restrição dos recursos, a gente tem o que? Uma restrição de alocação de recursos. Para simplificar, vamos considerar que o único recurso seja trabalho. Então nós temos no eixo vertical desse gráfico a quantidade de trabalho destinada à produção do bem X. No eixo horizontal, né, a quantidade de trabalho aplicada na produção do bem X. No eixo vertical, nós temos a quantidade de trabalho aplicada na produção do bem Y. Tá? E a quantidade total de trabalho disponível para a firma está dada, está fixa. A firma tem a curto prazo uma certa quantidade de horas de trabalho, 100, 1.000, 10.000, uma certa quantidade de trabalhadores, né? E a firma ela pode pegar todos os seus, como alocar, né? O gráfico aqui a gente vai ver a restrição de alocação de recursos. Dado que a firma tem restrição, então que produto que ela vai produzir? A gente tem o quê? Que ela pode estar num ponto como A, no qual ela vai pegar todos os seus trabalhadores e aplicar na produção do bem X. Nesse caso, ela vai obter o máximo de produção que ela consegue no bem X, mas não vai produzir nada de Y, porque não tem nenhum trabalhador produzindo Y. Tá certo? Esse é um ponto extremo. Outro ponto extremo seria o ponto B. Agora, ao contrário, a firma pode pegar todos os seus trabalhadores, botar para produzir Y e nenhum para produzir X. Assim, a firma vai produzir o máximo que ela é capaz do bem Y, mas não vai produzir nada do bem X. São duas situações extremas. A firma não precisa estar nessas duas situações. Ela pode combinar ou realocar ou dividir seus trabalhadores entre diferentes atividades. Então, por exemplo, ela pode estar num ponto como C, no qual ela aplica metade dos seus trabalhadores à produção do bem X e metade dos trabalhadores à produção do bem Y. E assim ela vai obter uma certa quantidade de produção, tanto do bem X quanto do bem Y. No caso, aí estou supondo que ela dividiu meio a meio, mas ela poderia ter outra, nesse ponto C, né? Ela poderia ter outra combinação. Por exemplo, uma situação como o ponto D, ela está botando, tem uma certa quantidade de trabalhadores, a maior parte ela está alocando na produção do bem X, a menor parte está alocando na produção do bem Y. Ela vai obter uma certa quantidade do bem X e uma certa quantidade do bem Y, né? O nosso objetivo aqui vai ser entender que ponto desse seria ideal para a firma escolher. Essa é a razão de ser da curva de possibilidade de produção. Mas além desse ponto D, então, teria outra possibilidade também, estar num ponto como E. Ela vai alocar a maior parte dos seus trabalhadores na produção do bem Y e a menor parte na produção do bem X. De novo, ela vai obter uma certa quantidade dos dois produtos, só que no caso vai obter uma quantidade relativamente maior do bem Y do que do bem X, não em termos absolutos, mas em termos proporcionais em relação à sua capacidade produtiva, né? A massa da capacidade produtiva dessa firma hipotética estaria sendo destinada à produção do bem Y e pouco à produção do bem X. E então aí está, temos 5 possibilidades. Mas, na verdade, no mundo real não existe apenas 5 possibilidades. Você pode imaginar que existam diversas, várias, infinitas outras possibilidades. Se a gente traçar uma linha ligando todas as possibilidades de alocação de recursos, no caso mão de obra, a gente teria justamente uma reta que representa a restrição de alocação de recursos por parte dessa firma para produzir tanto o bem X quanto o bem Y, tá certo? E aí esse gráfico e os que a gente viu antes a gente vai usar para construir a nossa CPP, a nossa curva de possibilidade de produção. Mas vamos deixar isso para o próximo vídeo então, tá? Valeu, tchau!